As pessoas têm muitas dúvidas quando o assunto é estudo do nome do bebê. Como é feita essa análise? É importante fazer essa análise antes do bebê nascer? Então hoje eu vou explicar. Em primeiro lugar, os pais vão passar os nomes pretendidos e os sobrenomes das famílias, né? Então, quando é feita a soma do nome mais os sobrenomes, eu vou primeiro ver se existe harmonia entre nomes e sobrenome. Eu vou ver a quantidade de letras da mesma vibração, os números em excesso e os números que são ausentes no nome. Eu cito sempre, quando eu dou os meus cursos, quando eu explico para os meus alunos, né? Eu tive uma aluna que o sobrenome era Ciccoli, C-I-C-C-O-L-L-I. Então, excesso de número 3. E, por coincidência, essa minha aluna deu para a filha, quando nasceu, o nome de Cláudia, que também tem vários números de vibração 3, né? Então, essa pessoa, né, essa garota, ela ficou com excesso de número 3 e nenhum número de vibração mais forte, por exemplo, o 4, o 8, né, as letras D, M, V e H, Q e Z. Né? Isso representa um desequilíbrio e gera nessa pessoa uma personalidade muito dispersiva, muito vaidosa, muito fútil, com dificuldade em focar os seus objetivos, né? E era realmente esse o problema da filha dessa minha aluna. Então, essa moça era totalmente desorganizada, uma pessoa pouco prática, não sabe lidar com dinheiro. Então, veja, quando a gente escolhe um nome, é muito importante ver esse excesso de letras da mesma vibração. Então, é por isso que é muito importante se fazer uma boa escolha, né? Mas escolher um nome adequado não é fácil, né? Quando nós temos dois sobrenomes, né, do pai, da família do pai, da família da mãe, e a pessoa já definiu que ela quer um nome, ela não abre mão, ela quer aquele nome, o estudo fica realmente comprometido. Então é muito difícil, às vezes, a pessoa entender essa importância, né, de primeiro ver quais são os sobrenomes para depois escolher um nome que tenha harmonia. Né? Eu fiz há algum tempo o estudo de um menino que vai nascer e ele vai se chamar João Arthur. Pode ser João Arthur com TH ou sem o TH, dependendo do dia que ele vai nascer, né? Então, como é que é feito isso? Eu dou uma relação dos dias, do dia 1 até o dia 30, para que os pais escolham, né, se é melhor colocar com TH ou sem o TH e, eventualmente, acrescentar mais um sobrenome. Né? É muito bom quando a gente pode brincar com várias opções. Por exemplo, 3 sobrenomes, ou então os pais aceitarem um nome duplo, por exemplo. Né? Hoje eles querem nome curtinho, né? Mas, por exemplo, a escolha dos pais é Henrique. Né? Aí nós podemos acrescentar mais um nome, João Henrique, Pedro Henrique, Arthur Henrique, de acordo com o dia que esse bebê vai nascer, né? Às vezes é difícil convencer os pais que aquele nome que eles querem não é compatível. Então, toda a análise dos nomes e datas favoráveis é feita antes do bebê nascer. E depois do nascimento é que é enviado um caderno explicativo, um mapa, né, numerológico, falando da personalidade, do propósito de vida dessa criança. Uma certa vez, eu gosto sempre de contar esse caso, eu atendi um casal, eles queriam de qualquer maneira que eu fizesse, eles tinham um nome, né, tinham um sobrenome, eles queriam de qualquer maneira, aliás, eles tinham vários nomes, né, eles não chegavam num acordo, eram vários nomes que eles queriam. Eles queriam que eu fizesse o mapa de todas as opções de nome,
para ver qual seria a personalidade. E muito interessante na consulta, um dizia assim: eu não quero uma criança muito agitada, nós somos calmos, nós gostamos de ficar em casa, de ler, nós gostamos do sossego, né? Como se escolher o nome do bebê fosse fabricar um tipo de personalidade adequado com aquilo que os pais querem. Eu não quero uma criança levada, não quero uma criança tagarela, né? A finalidade do estudo do bebê é harmonizar nome e sobrenome. Depois de muita explicação, eles entenderam que seria da maneira como eu havia explicado, né? Depois que o bebê nascesse, é que eles iam ver qual era a personalidade, até porque nós não nascemos num dia qualquer por um acaso, né? Nós nascemos no dia que a nossa alma precisaria nascer. Então, às vezes, o parto está programado e o bebê nasce antes do tempo. Ela nasce meia-noite e um, meia-noite e dois, ela nasce no outro dia. Então, nós somos aquilo que nós precisamos ser, né? E a data de nascimento é que vai definir aquilo que nós precisamos aprender, porque a data de nascimento é a nossa lição de casa, né? Então, o parto às vezes está programado, a pessoa já sabe que ela vai ter o bebê por cesariana e já está programado e rompe a bolsa e o nenê nasce no dia que ele precisava nascer, né? Então é por isso que eu dou uma relação dos 30 dias para que a partir do momento que nascer efetivamente a criança é que vão definir o nome apropriado que ele deve receber, né? Então é muito importante as pessoas terem esse entendimento, né? Que nome você quer, que sobrenome você tem, sobrenome de pai, sobrenome de mãe, né? Tem muita gente que quer só colocar o sobrenome da família do pai, isso está errado, né? A mãe carrega o bebê 9 meses, ela tem que também homenagear a sua ancestralidade. Eu tenho um caso também muito interessante de 2 irmãos, né? Que esses irmãos são crianças totalmente diferentes, com personalidades diferentes, e que quando foi feito o mapa numerológico é que os pais entenderam, né, a maneira como eles deveriam lidar com essas diferenças. Um era muito quietinho, era muito reservado, não gostava de sair do quarto, o outro era bem extrovertido, e é muito ruim, né, quando o pai ou a mãe fala: não, você precisa ser como seu irmão, você precisa ter mais amigos, né? A pessoa não tem que ser do jeito que os pais querem que seja, ele é do jeito que ele é, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de ser. Então os pais têm que compreender. Então, quando é feito o mapa numerológico, fica muito fácil os pais entenderem a personalidade dos seus filhos e como saber lidar, às vezes, até com uma criança mais difícil, com uma criança mais rebelde, enfim. Cada filho é um filho diferente, né? Mesmo sendo criados na mesma casa, com a mesma educação, eles têm personalidades diferentes, obviamente, né? Então, por exemplo, uma criança que tem muito 2, muito 6, é aquela criança que se sente insegura. Né? Os pais têm que preparar essa criança para o mundo, né? Porque uma pessoa despreparada, ela vai ter problemas ao enfrentar o mundo lá fora, não o mundo dentro de casa. Uma criança com muito 1, com muito 4, com muito 8, com certeza é uma criança mais autoritária, mais mandona, né? Aquela criança que você não precisa mandar, ou ela quer mandar, né? Então, assim, os pais precisam entender por que o meu filho é tão mandão, tão autoritário, não aceita ordens. Ele tem uma personalidade forte, então os pais têm que ter um jogo de cintura para saber lidar com isso. Uma criança 7, por exemplo, é uma criança mais reservada, né? Eu tive um caso uma vez também de uma mãe que veio trazer uma filha adolescente e foi muito interessante quando ela me disse: olha aí o mapa da minha filha, ela é muito esquisita.
ela não sai do quarto, ela não tem amigas, ela é muito esquisita. Olha aí no mapa da minha filha se ela tem problema. Foi exatamente assim que essa mãe falou. E quando eu olhei o mapa da garota, eu falei, mãe, sua filha não tem problema nenhum. Sua filha é uma menina mais reservada, você tem que respeitar o jeito da sua filha ser, né? A mãe era muito falante, muito comunicativa, então ela queria que a filha fosse do jeito dela. Isso é muito ruim, né, gente? Por exemplo, uma criança que tem muitos números 9, e quando eu falo ela tem tal número, é aquele número que é predominante no mapa, né? Porque tem números predominantes, então tem que ser feita uma análise do todo. A pessoa não é um número, ela tem números que mostram uma tendência, né? As crianças que têm muito número 9, às vezes mudam de humor com muita facilidade, né? São crianças muito esponjas, que absorvem muita energia. Então, é muito importante, se você não fez o mapa numerológico dos seus filhos, né? Façam depois, pelo menos, né? Para você entender se seu filho é muito dispersivo, se ele tem tendência para arte, para música, para dança, para escrever, assim são as crianças 3 e 5, né? E entender a personalidade dos seus filhos. E também existe, quando a gente vê os desafios, né, as dificuldades ou as tendências mais fortes, tendências a vícios. Será que seu filho tem uma tendência a vício? Você já vai ficar de olho, né, podendo, já orientando mais fortemente direcionada para isso, né? Então, se você não fez o mapa do seu filho, você tem uma criança que está dando um trabalhinho, você não sabe como lidar com ela, tem problema na escola, tem problema de relacionamentos, é uma criança muito quieta, uma criança muito dispersiva. Se você não fez antes do bebê nascer, sempre é tempo, né, de fazer um mapa da criança, do jovem, do adolescente, porque a adolescência é uma fase, né, da vida dos nossos filhos em que às vezes é muito difícil de compreender, principalmente a moçada nessa época de hoje, né, com tantas facilidades e com as redes sociais aí, então precisa ficar de olho, né, gente? Tem que ficar de olho nas crianças e entender. Então, eu recomendo que você faça o estudo numerológico dos seus filhos e que compreenda a personalidade e que compreenda também a maneira do seu filho ser, tá bom? Gostou desse vídeo? Compartilha aí com seus contatos. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar alguém, né, que está precisando ouvir isso, tá bom? Até o próximo vídeo.